uma história está repercutindo muito nas redes sociais. É que uma mulher engravidou mesmo depois de colocar um DIU, aquele dispositivo lá intrauterino. Aí no parto dessa criança, né, ela fez uma laqueadura. Mas veja só o que aconteceu de novo. Mostra aí. Parabéns, papai. Nem brinca. Juro por Deus? Não, nem faz tudo isso não. Sandra, como tem ovário tem, gente? Não, tem mais. Nossa, tanto isso. Por isso que tá todo mundo esperando a caça nós. André, vou te contar você. Sabe na ajuda de trabalhar. Só rindo. Falei, minha mãe vai escada de caralho. Não tem como não, sério. Nossa, passa mal demais aqui, ó. Você é de boa, Zé? Você vê? Os meninos já tá grandes, Zé. Que história, grávida de novo, colocou o DIU, grávida. Teu bebê, laqueadura, engravidou de novo. O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? O raio chamado Milagre da Vida. Para tirar todas as nossas dúvidas, hoje, quinta-feira, a gente recebe o ginecologista Alberto Sandes. Doutor, bom dia, bem-vindo. Esse raio chamado Milagre da Vida realmente queria ficar lá, né? Tinha que vir essas 2 vidas, né? Então vamos lá, doutor. Quem está em casa agora, nos acompanhando, pode estar pensando, poxa, eu coloquei DIU. Então, não existe método contraceptivo 100% seguro? Não. 100% não existe? Não existe. Na realidade, a única forma de você não engravidar é mantendo a abstinência sexual, né? Então, o que acontece? O telefone tocou, Douglas. Tocou demais depois dessa... Muita gente com medo. Muita gente com medo. Não só pelo fato de terem colocado o DIU, mas também pelo fato de ter colocado... Feita laqueadura. Feita laqueadura, né? Então, assim, o que é importante em toda essa repercussão é que o DIU, ele é um procedimento seguro, considerado um dos mais seguros que nós temos contraceptivos. Mas como mesmo você falou, não existe hoje um método 100% seguro. Então, o que acontece? Qual é o ideal? É para cada pessoa fazer uma individualização do caso. Tem métodos como os métodos contraceptivos hormonais orais, existem métodos contraceptivos hormonais implantados, existem os DIUs, seja ele de cobre, seja ele de prata, seja ele prata com cobre, seja ele de hormônio. Então, existe uma probabilidade pequena, mas existe. Um exemplo, o DIU, se ele for o DIU de cobre, ele vai ter em cada 1000 gestações 8 riscos de ter uma gravidez. Então, é pequeno? É, mas existe esse risco. Está lá, deve ser informado isso para a paciente. E o DIU hormonal, ele chega a ser compatível com números de falhas com a vasectomia. Ou seja, a própria vasectomia, a cada 1000 pessoas que fazem, fica em torno de 1 para 2 pessoas que podem engravidar. Assim a laqueadura. A laqueadura, vou dar um exemplo para vocês, a cada 1000 mulheres, 5 pode ter uma falha. Já o DIU hormonal, a cada 1000 pode ter 2 falhas. Agora, claro, essa abençoada, né? Porque a palavra é essa, é uma abençoada, porque isso aí é obra de Deus. É interessante que na medicina, quando a gente não consegue dar uma explicação tão segura, a gente realmente tem que colocar isso na mão divina, porque você aumentar o risco de um quadro de gravidez como esse é muito pequeno mesmo. Doutor, a gente tem algumas imagens aqui do dispositivo intrauterino, o famoso DIU. Como é que ele funciona? Eu estou vendo aqui tem 2 tipos, né? DIU hormonal, DIU de cobre, tem um mais seguro, um mais eficaz, o que é indicado para uma mulher, o que é indicado para outra. Explica para a gente aqui sobre esse DIU, que é o dispositivo intrauterino. O DIU, ele tem aqui variações. Nós temos basicamente o DIU hormonal e o DIU de cobre. Existe o DIU de cobre com prata,
que é uma variação dele. E dentro dos DIUs hormonais existem aqui 2 modelos, que é um modelo com maior carga hormonal e o outro com menor carga hormonal. Esse DIU de maior carga hormonal, o fabricante agora está até entrando na Anvisa solicitações para ampliar o tempo de uso dele, porque ele no fabricante ele disse que dura 5 anos, mas ele pode durar 8 anos. E ele tem uma ação, não só uma ação de barreira, observe que quando você coloca ele dentro do útero, ele vai fazer com que impeça a progressão do espermatozoide para as trompas, a passagem. Ou seja, o espermatozoide não consegue ir para as trompas e encontrar... Ele está exatamente aqui. Exatamente aqui. Por isso que a gente pede o controle da localização desse DIU. Nos DIUs hormonais, essa localização não é tão importante para a ação dele, porque ele tem uma ação muito mais eficiente pela liberação do hormônio. Então, mesmo que ele não esteja totalmente nessa região, ele pode estar um pouquinho mais embaixo, mas está liberando hormônio. Então, o que acontece? Ele deixa um ambiente não tão, digamos assim, apto para receber um espermatozoide. Doutor, a nossa audiência em casa deve estar se perguntando, é caro colocar o DIU? Hoje a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ela preconiza que os planos de saúde ofereçam esse serviço. Eles entregam esse serviço. Um DIU como esse, ele gira no mercado, se você for comprar ele, em torno de R$ 1.200. O hormonal ou de cobre? O hormonal. O de cobre começa a partir de 180, 300 Ele é mais barato. É mais barato. O de cobre comum, que é o CU380T, né? CU380, ele está 10 anos, ele fica 10 anos em você. E o SUS entrega. O SUS entrega. Né? Mas a paciente não quer ir no SUS, por sei lá, qualquer motivo. Pode fazer. Pode fazer. O problema desse daqui é que tem que ter uma formalização, porque nem todas as mulheres têm indicação de usar um de cobre. Certo. Mas lembrando que é muito mais seguro do que muitos contraceptivos hormonais. Vamos lá, a gente sai do DIU e vamos para a laqueadura, né? Laqueadura. Como é que ela funciona? Mostra aqui pra gente. Olha só, a gente sabe que aqui está o útero, para onde vai vir aqui o espermatozoide, que vai se encontrar na trompa com o óvulo. O que acontece? A gente interrompe essa passagem. É como se fosse um viaduto e a gente vai interromper essa passagem. Existem várias técnicas. Uma técnica que é amarrado, uma técnica que é amarrado e cortado, uma técnica que é queimado, cauterizado e uma técnica que é literalmente colocado um clamp, como se fosse um grampo. Tá? Todas elas são seguras. Agora, tem algumas que têm mais chances de reconectar. E isso ocorre em 5 em cada 1.000 mulheres. Então, esse caso que a gente acabou de mostrar, que ela colocou o DIU, engravidou, aí depois fez laqueadura, também engravidou, é um fenômeno raríssimo. Raríssimo. Agora, existe um medo que foi gerado por uma fake news, isso é importante, que um bebê nasceu com um DIU na testa, né? Trancado na testa. Um DIU, o bebê nasceu segurando um DIU. Isso é fake news, porque o ambiente onde fica o DIU fica separado do ambiente onde fica o bebê. Tem nada a ver, Tem né? nada a ver. O bebê fica envolto de uma bolha chamada bolsa amniótica e ele está lá protegidinho. E o DIU fica ali, no cantinho dele, tá? Agora, é importante que todo paciente que venha a engravidar com um DIU seja feito um monitoramento, seja feito todo um pré-natal mais detalhado e acompanhamento, para que esse próprio DIU não venha se deslocar e venha perfurar a bolsa. E aí você provoca um processo de trabalho de parto prematuro ou abortamento. Agora, a segurança é realmente uma questão de controle, porque os DIUs eles têm que ser monitorados até 6 meses. Tá? De ano em ano, joia, mas depois da sua inserção, ele tem 6 meses que ele pode baixar, ele pode cair, ele pode sair do local. Se ele for um DIU não hormonal, esse local é crucial que ele esteja no local correto. Se não for o DIU de cobre, for um DIU hormonal, ele pode baixar um pouquinho e ele vai estar fazendo ação. Agora, claro, não é colocar um DIU e esquecer que colocou um DIU. Tem que fazer uma manutenção e monitoramento. Ok, doutor, muito obrigado. Sempre. Mais uma vez, uma aula, né, para a nossa audiência. E volte mais vezes, tá, doutor Alberto? Sempre que precisar. Até mais, saúde, viu? Um abraço. Grande abraço.